Pessoal, nós chegamos ao último tema, né, dessa disciplina, Prevenção e Controle de Sinistros. Nós vimos a NR23, que tratou da prevenção e combate a sinistros. Vimos a NR20, que falou do manuseio, né, com combustíveis inflamáveis. E vamos falar agora da NR19, Norma Regulamentadora 19, que vai falar dos explosivos, né? A definição: o explosivo é uma substância ou conjunto de substâncias que podem sofrer o processo de explosão, liberando grandes quantidades de gases e calor em curto espaço de tempo. Com o calor, os gases se expandem e, se estiverem no espaço pequeno, a pressão exercida é enorme, até chegar ao ponto de ruptura com grande onda de choque, né? Que é a definição de explosivo. E aqui uma placa de sinalização, né, dizendo que nessa área há material explosivo. É a classificação dos explosivos, né? Símbolo de risco: é inerente às substâncias com risco de explosão. Eles podem ser classificados de duas formas, né? Muito comuns e os classificados são as seguintes: constituição e aplicações, né? Constituição: heterogêneos, construído por materiais que separados não têm características explosivas, no caso de pólvora e amplos. Homogêneos, constituído por composto químico com fórmula definida e autossuficiente do ponto de vista de reação, que são os TNT, né? Nitrocelulose, nitroglicerina. E os mistos, né? Que são os explosivos químicos com adição de outros compostos que melhoram ou alteram suas propriedades. Um exemplo aí da dinamite. Aplicações: iniciadores, né? Explosivos muito sensíveis, usados em detonadores. Reforçadores: são aqueles explosivos que são usados quando o explosivo principal seja demasiado insensível, né? Mais sensíveis, menos potente que o principal, e menos sensível e mais forte do que os detonadores. É aqueles fiozinhos, né, que você coloca fogo. Vamos dizer, você vai explodir dinamite. Aí tem aquele fiozinho da dinamite até onde você coloca o fogo. Aí coloca o fogo, aquele fiozinho vai queimando até chegar na dinamite e explodir. Os balísticos, né, que são geralmente aquelas munições usadas em guerra. Os que causam ruptura, que geralmente as dinamites também, né, que são para afastar, para quebrar pedras. Os incendiários, que são aqueles que é para aumentar a temperatura até causar a combustão. E os pirotécnicos, né, que aqui é no caso dos fogos de artifícios. É proibida a fabricação de explosivos no perímetro urbano das cidades, vilas e povoados, né? Se você que é um profissional técnico de segurança do trabalho, que trabalha numa fábrica de explosivos, é a primeira coisa que você tem que saber. É que a fabricação de explosivos é proibida onde existam vilas, povoados ou perímetro urbano. Deve ser no perímetro rural e longe de habitações, né? Ela somente é permitida por empresas portadoras deste título. Tem que ter o título emitido pelo Exército Brasileiro, né? Essa questão de produtos químicos e explosivos é diretamente controlado pelo Exército. Tem que emitir relatórios, tem com o tipo de produto que você tem, o grau de risco, as condições de armazenamento, tudo isso tem que ser informado temporariamente para o Exército. O terreno em que se achar instalado o conjunto de edificações das empresas de fabricação de explosivos deve ser provido de cerca adequada e de separação entre o local de fabricação, armazenagem e administração. Por exemplo, numa fábrica em que se produz explosivos, a área de fabricação tem que ser uma, de armazenamento tem que ser outra e de administração tem que ser outra, né? Para que sejam evitados os riscos de acidentes de grande proporção, né? Eles devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, adequadamente arejados, né? Não pode ser em espaço confinado, porque tem que ter bastante
oxigênio no ambiente. As paredes e tetos devem ser de material incombustível e piso antiestéticos, ou seja, tem que ser construído de materiais que não seja fácil de queimarem, tem que ser retardantes à chama. Tem que ser feito aterramento, né, nas instalações elétricas, para que as descargas elétricas da energia dos relâmpagos, né, elas não possam produzir uma explosão, já que estamos lutando com explosivos. O sistema de combate a incêndio ele tem que ser eficiente, porque na fábrica de explosivos o risco é altíssimo, né? E não pode haver na área materiais combustíveis inflamáveis.